Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Em nome de Jesus, peço que você levante suas mãos em sinal de oração. Se batou orando por mim, pedindo Deus abençoe o preletor nessa manhã, que ele venha falar o que o Senhor tem para falar, que ele se anule e que ele venha entender teu espírito e transmitir a sua mensagem. Enquanto eu estarei orando pela igreja, para que Deus fale ao coração de cada um, fale a mente, que o Espírito Santo discerne tudo que venha ser falado nessa manhã. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Tu és, Deus, soberano Tu és, Deus. Pai, Tu é um Deus de amor, como a Tua palavra diz. É um Deus de glória, é um Deus de misericórdia, é um Deus de paz, Deus. É um Deus tão grande que deu Seu Filho Jesus que veio como pequeno, Deus. Teu Filho Jesus veio como carpinteiro à terra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Pai, que nós venhamos entender a Tua palavra, Deus. Pai, fala com teus servos, fala com cada um. Tem pessoas que vêm aqui nessa manhã te buscar, que eles precisam ouvir sua voz, Deus. Eles precisam de Ti, Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo, Deus. Que nós pedindo, crendo em Ti, Deus, o Senhor fará até impossíveis, Pai. Em nome de Jesus, fale com cada um nessa manhã, Deus, de uma forma especial, em particular. É isso que eu te peço, te agradeço e creio. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Hoje, nessa manhã, Deus colocou no meu coração de falar sobre perdão, sobre perdoar, que é algo que, infelizmente, às vezes nós, como homens, como servos de Deus até, encontramos algumas situações que a vida nos proporciona e passamos por isso, batemos de frente às vezes, com um perdão difícil. Alguém que nos magoou, alguém que fez algo errado, alguém que fez coisas contra nossas vidas. E isso fica com a gente, às vezes, passa anos, e nós não perdoamos. Nós ficamos dentro de nós, guardando aquilo. Quando lembra daquilo, já dá aquela raiva. Mas hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, se há algo assim, você vai aprender com a palavra de Deus, através de um profeta, da vida de um profeta, de uma experiência que ele teve, um aprendizado que eu creio que Deus estava ensinando para ele, que temos que perdoar, porque Deus perdoa. Deus é um Deus de misericórdia. E misericórdia é quando Deus dá algo que você não merece pelo que você fez. Amém? E o tema dessa manhã, eu humildemente queria colocar, aprendendo a perdoar com Deus. Você pode repetir comigo? Aprendendo... Tá bonito. Aprendendo a perdoar com Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Jonas está no Antigo Testamento, logo depois de Obadias e antes de Miquéia. Acho que não ajudou muito. Mas amém, irmão. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Você pode ir para o início do Novo Testamento e voltar a alguns livros. Jonas é um profeta do Senhor. E nós vamos aprender um pouquinho com a experiência que ele teve com Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. A vocação de Jonas e a fuga e o seu castigo. Eu vou ler o versículo 1 e o 2 apenas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mais uma vez. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus, apareceu a Jonas, falou com Jonas e disse: Jonas, levanta-te. Eu posso interpretar de uma forma, talvez Jonas estaria deitado, dormindo, repousando, fazendo alguma coisa, e veio a voz do Senhor. No Antigo Testamento, Deus se manifestava de várias maneiras, né? E maneiras grandiosas. Olha para Jonas e diz: levanta-te. E dá uma missão a Jonas. Ele diz:
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, que a sua malícia subiu até mim. Nínive, que cidade é essa? Nínive era uma das capitais de Assíria. Nínive era uma cidade que vivia em pecado, em prostituição, em jogos. Era um povo que lutava contra Israel. Era um povo que castigava muito Israel. Nínive, o exército de Nínive tinha o costume de, quando vencia suas batalhas, pegava os soldados que ainda estavam vivos, arrancava os olhos dos soldados. Ainda vou mais, perdoe-me, mas é o que a história diz, o que a Bíblia diz e o que a história da humanidade diz. Tem muitas pessoas que não creem na Bíblia, então se estudar história, vai ver que a Bíblia ajudou muito o homem, e outros livros comprovam as histórias da Bíblia. E na história também diz que Nínive, o exército de Nínive, quando pegava o exército inimigo, estava vencendo a batalha, ele pegava uma lança e enfiava no ânus dos inimigos e deixava eles sofrendo até a morte. Eles pegavam os inimigos e esfolavam a pele. Pegavam os inimigos, queimavam, torturavam os inimigos. Nínive é uma cidade cruel, de homens cruéis, de homens pecaminosos, de homens que estavam fazendo tanta maldade, tanta coisa ruim, que isso chegou até o Senhor, como diz aqui. Porque a sua malícia, no versículo 2, porque a sua malícia subiu até mim, subiu até o Senhor. Essa era a cidade de Nínive. Esse era o comportamento da população. Mais ou menos, a Bíblia diz, mais ou menos 120 mil pessoas. Essa era Nínive, essa era a fúria que subiu ao Senhor. E Deus deu uma missão a Jonas. Quantos já ouviram falar da história de Jonas? Levante a mão. Vamos lá, não levantou todos. Quantos já ouviram falar de uma história de um homem que ficou 3 dias dentro de um peixe grande? Já melhorou. Jonas, o que ele fez? O Senhor chegou até ele e falou com ele. Jonas fugiu da presença do Senhor, porque ele ficou com medo. Ele ficou assustado. Imagina, se Deus chega para você agora e fala: Pastor Alexandre, vai até o Irã agora. Vai na capital, onde está o exército, pega a minha palavra e começa a pregar. Logicamente você vai se assustar. Logicamente eu iria me assustar. E Jonas ficou apavorado. Fugiu da presença do Senhor. Ele não queria ir até a cidade. Não queria ter lá. Porque primeiro que Jonas, ele se assustou, está dentro daquela cidade onde era inimigo. E Jonas, ele também se assustou com o que Deus iria falar. Que seria uma palavra de um intimato à cidade. Jonas fugiu. E a palavra do Senhor diz que Jonas foi, pegou um barco, pagou a passagem do barco, Jonas, profeta do Senhor, e foi para outra cidade. Fugir da presença do Senhor. Sendo que nesse barco, os tripulantes estavam lá viajando e começou uma tormenta no mar. Nessa época as pessoas não tinham muito contato, conhecimento do que acontecia com a natureza. E quando acontecia algo que o mar ficava revolto, muito forte, eles ficavam desesperados. E o povo começaram a clamar aos deuses deles. Começaram a clamar, pedindo misericórdia, salvar. Começavam a jogar as coisas do barco fora da água. Enquanto Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo, achando que estava fugindo da presença do Senhor. Fugindo da missão que Deus tinha dado para ele. Confiado a Jonas. E chegou a um certo modo que acordaram Jonas e falou: levanta-te e clama ao seu Deus para que nós possamos ter salvação. Talvez o seu Deus tenha misericórdia de nós. E Jonas, profeta do Senhor, chegou e reconheceu. Ele disse: isso está acontecendo por causa de mim. Porque eu fugi da presença de Deus. E os homens, os marinheiros, os tripulantes, ficaram assustados. E perguntam: o que nós vamos fazer agora? Jonas disse, humildemente: me lança ao mar. Se me lançando ao mar, vai acabar a tormenta, vai acabar a tempestade. E aqueles homens que não conheciam ao Deus que criou os céus e a terra, eles tiveram temor.
Tiveram temor em lançar Jonas. Eu boto um pouquinho o meu particular. Não sei se porque o Jonas assumiu que foi ele, fugiu da presença do Senhor, que isso aconteceu. E eles ficaram com temor de lançar alguém que Deus fala. Eu não sei. Só sei que eles ficaram com medo de lançar. Só que eles lançaram Jonas ao mar. E quando Jonas caiu no mar, a tempestade passou. Jonas caiu no mar. A palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas. A palavra diz que um grande peixe. Muitos falam baleia. A Bíblia não fala sobre baleia. Alguns teólogos falam que Jonas foi ao inferno. Enfim, falam que foi ao inferno. Que não era um grande peixe, era um simbolismo. Mas a palavra de Deus diz que é um grande peixe. E há alguns estudos, algumas histórias, saindo um pouquinho da Bíblia, indo para a história da humanidade, que há alguns contos que em ilhas da Argentina aconteceu fatos assim, de homens que caíram ao mar, foram engolidos por um grande peixe, depois de 3 dias saíram. Mas enfim, Jonas, dentro desse grande peixe, ele passou 3 dias e 3 noites e clamou a Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo graça. E o que aconteceu? Jonas, ele foi lançado em uma ilha. E pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus teve uma segunda oportunidade a Jonas. Deus falou com Jonas novamente. E isso está escrito em Jonas capítulo 3. Eu peço que vocês me acompanhem em nome de Jesus. Jonas capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois eu vou ler o versículo 10. Jonas 3, 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6. Porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cinza. Pulando para o versículo 10. E Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Tremendo, né? Muito grande isso. Eu fico pensando assim, Jonas recebeu uma missão, ficou com medo, fugiu, foi engolido, passou pela tormenta, engolido por um grande peixe. Teve uma segunda oportunidade, Deus fala novamente com ele. Por isso é importante a gente entender que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Quando Deus falar contigo para fazer algo, se Deus falou contigo, você sentiu que Deus faz exatamente o que Ele falou. Não lute. Se Deus te deu uma oportunidade de falar, faça. Porque não fazer a vontade de Deus, quando Deus fala, é algo muito forte, que você deixa de abençoar uma vida. Você deixa de abençoar uma vida. Jonas não foi. Deus deu uma segunda chance para ele fazer de novo. Só que Jonas, quando viu que Deus perdoou a população de Nínive, Jonas ficou revoltado. A Bíblia diz que ele se desgostou. Ele ficou indignado. Ele não aceitava. Ele não aceitava isso. Como é que Deus vai perdoar eles? E a palavra diz que a população, ao ouvir o que o profeta tinha dito, que um profeta era muito importante naquela época. Ele era respeitado, em sua maioria das vezes. O profeta disse que Deus desagradou do comportamento deles e queria acabar, destruir em 40 dias a cidade. A população recebeu aquela palavra e se arrependeu e se converteu.
Eles se humilharam diante do Senhor, diante de um Deus que eles não serviam. Mas eles tiveram temor. Tiveram temor. E o rei, quando a gente pegamos filmes, pegamos a história, o rei, ele pensou, Deus vai fazer isso conosco, só nos resta clamar, só nos resta pedir perdão a esse Deus, que é grande para nos destruir. Eles não pensaram no exército deles que venciam as batalhas, que era um exército forte. Pegando a história, você vê que é um exército que vencia as batalhas, um exército, um dos mais organizados da história. Eles eram muito organizados. Eles não nos viram nessa força. Eles se prostraram. Eles se vestiram de saco, que era um pior vestimento. A cidade inteira, até os animais foram vestidos com sacos. Eles botaram o rosto na cinza. Eles se humilharam, eles se prostraram, crendo que Deus poderia perdoar. Era a única saída deles. E Deus, ele viu aquele comportamento. E Deus, ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia. No versículo 10 diz, não precisa abrir, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus teve misericórdia. Eu sempre falo, quando estou ministrando, que misericórdia de Deus, eu até falei hoje, é quando Deus dá algo que você não merece pelos seus atos, mas Ele dá. O povo de Nínive cometeu tantas atrocidades, como eu falei no início, era um povo cruel. Eles não mereciam, mas eles tiveram, ao se humilharem, ao clamarem ao Senhor, eles provaram da misericórdia de Deus. Eles provaram da misericórdia de Deus. Uma coisa que eu tenho para falar nessa manhã também, Deus vem colocado ao meu coração. Eu falei um pouco, Deus falou um pouco na ministração da sexta-feira, é que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Às vezes nós estamos tão focados na palavra, focados em pregar a palavra, evangelizar, trabalhar para o Senhor, servir na casa de Deus, que quando nós cometemos uma falha, nós achamos que perdemos tudo. Achamos que, caramba, não era... Como é que eu fiz isso? Eu não presto. Eu não sirvo. Não dá, como é que eu faço isso? Deus, misericórdia, às vezes a gente pensa até que Deus não vai nos perdoar, fica com vergonha. Mas aqui está dizendo, a palavra de Deus, está dizendo no Antigo Testamento, antes até do Senhor Jesus Cristo, que Deus teve misericórdia de uma cidade que era cruel. Como eu falei antes, eles eram cruéis, eles viviam em pecado, prostituição, jogos, torturas, eles se matavam entre si, havia julgamentos na cidade, onde pessoas eram mortas, e quando eles pegavam o exército, eles faziam todas as atrocidades, torturavam, eles não matavam, eles torturavam. Deus teve misericórdia desse povo porque eles tiveram atitude, eles se arrependeram. Só que o profeta Jonas, o profeta conhecido como profeta teimoso, o profeta Jonas, ele não aceitou, ele ficou desgostoso. Mas por quê? Quem era Jonas? Jonas era um nacionalista. Ele era um profeta que defendia Israel. O Jonas, ele é citado no Antigo Testamento ainda no livro de 2 Reis. Ele era o profeta que profetizava no reinado do rei Jeroboão II. Ele era homem do Senhor, ele era um nacionalista, ele abraçava a causa de Israel. Ele estava cansado de ver o exército assírio de Nínive torturar Israel. E quando Deus fala que perdoou Jonas, teimoso, nacionalista, preso, ele ficou revoltado. Como é que vai perdoar esse povo? Eles vão voltar a atacar Israel, eles vão destruir Israel, vão acabar com as crianças, as mulheres, vão torturar o exército. Como é que Deus perdoa eles? E Jonas não acreditou nisso. Ele acreditou, porque também Jonas era profeta do Senhor, certo? Ele era profeta de Israel. Ele chegar na cidade do adversário e dizer, dentro de 40 dias, Deus vai destruir vocês. E sair, e daqui a pouco não acontecer nada. Talvez Jonas pensou, eu vou ser envergonhado. Eu, profeta, cheguei na cidade adversária e profetizei o que Deus falou comigo, e Deus faz isso, vai perdoar eles. Jonas, ele subiu ao monte,
Jonas ficou irado. Ele subiu ao monte, a uma montanha, para esperar os 40 dias para ver o que aconteceu com aquela cidade. Jonas não acreditava que Deus ia perdoar eles. E na palavra de Deus, Jonas capítulo 4, que eu vou falar mais adiante. Antes eu quero falar mais um pouquinho sobre perdão. Jonas não acreditava no perdão de Deus. Uma coisa que eu tenho que falar para você nessa manhã. Nós temos que aprender a perdoar, que nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Nós perdoando, nós somos perdoados. Eu vou estar abrindo a Bíblia aqui, vocês não precisam abrir, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. O que diz a palavra de Deus? Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro, apóstolo Pedro, um apóstolo conhecido, pedra da igreja, ele questionou Jesus uma vez, perguntando. Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei que perdoá-lo? Até 7? E o que Jesus responde a Pedro? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, se o irmão falha conosco, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar esse irmão. Jesus ensinou 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ainda no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, o mesmo Jesus fala: porque se perdoarem aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Então nós temos que perdoar para ser perdoado. Amém? Quantos entendem? Amém? Nós temos que perdoar para ser perdoados. Voltando para o livro de Jonas, no capítulo 4. Eu peço que você abra sua Bíblia nesse momento. Jonas, capítulo 4. Nós estávamos falando que Jonas, ele subiu ao monte, ao morro, ao alto, tendo a visão da cidade de Nínive. E ele estava esperando os 40 dias passarem para ver o que iria acontecer com Nínive, se realmente Deus teria misericórdia de Nínive. Aquela região era uma região seca, sol forte. E Jonas subiu um monte teimoso. O que muitas vezes acontece quando nós somos teimosos, nós sofremos, né? Pagou um preço. Só que Deus queria ensinar algo ao profeta Jonas, como Deus quer ensinar algo nessa manhã para nós. Vamos lá, capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele não acreditava. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta secou. E acontecendo que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma, dizendo: é melhor do que morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, olha que Deus está ensinando a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Jonas queria morrer por toda a situação. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer,
que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. Eu não hão de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha que Deus estava ensinando a Jonas. Jonas, por rebeldia, foi ao monte para ver se Deus ia mudar de ideia, destruir aquela cidade. Deus fez nascer uma árvore que desse um fruto para ele, ao qual ele também podia repousar. Jonas se alegrou, se alimentou dessa árvore, tirou proveito dela e se irritou quando ela secou. Jonas desejou a morte quando ela secou, pensando em tudo que tinha acontecido até lá, ter ido à cidade, ter profetizado, Deus ter perdoado. Jonas desejou a morte por causa de uma bobeira que ele não plantou, ele não colheu, ele não teve esforço nenhum. E Jonas não teve compaixão daquela cidade. Vamos voltar para nós agora. Quantas vezes Deus nos dá tanta coisa? Deus nos dá saúde. Deus nos dá roupa. Deus nos dá o alimento todo dia. Deus nos dá a oportunidade de falar da palavra dele. Deus nos dá livramentos. Deus nos dá a oportunidade de aprender mais dele. Deus nos ensina. Quando nós pegamos o ônibus, o metrô, vamos para as nossas casas, saímos com os meus filhos, não, que eu não tenho. Quando os seus filhos vão para a escola, quando você está dirigindo, Deus está sempre pensando na gente. Ele está sempre nos guardando. Ele sempre está nos dando a sua graça. E nós erramos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós sempre entristecemos o Espírito Santo. E Deus nos dá tudo isso. Nos dá tudo isso. E às vezes nós, quando alguém erra contra nós, nos deixa com raiva, entristece, nos magoa, nos fere, nos trai, nós não conseguimos perdoar. Isso é algo muito forte, né? Existem familiares que não se falam, irmãos que não se falam, parentes que não se falam, e não sabe que de uma hora para outra, um pode falecer e aqui em vida não vai ter oportunidade de pedir perdão a ele. Nós temos que perdoar, nós temos que se humilhar, porque a cidade de Nínive, ela teve temor do Senhor, ela se humilhou, ela se cobriu de saco, veste cinza, pecadores. E nós, às vezes, como servos de Deus, como cristãos, não perdoamos, ficamos com raiva. Eu não te digo que você vai perdoar e a mágoa vai sair, a raiva vai sair, não. Isso é algo que é com o tempo, é com aprendizado. Eu muitas vezes perdoei pessoas, só que aquela pessoa, para mim, infelizmente, não tem como. O pastor já falou sobre isso aqui na igreja. Que vai lembrar daquela situação e não vai ter como, mas você tem que perdoar. Perdoar vem do coração, vem de dentro para fora. E o que você tem contra aquela pessoa que te feriu, o Espírito Santo vai cicatrizar. É Deus. É Deus. E isso que Deus estava ensinando a Jonas. Deus teve compaixão daquela cidade. Deus perdoou. Deus deu uma nova oportunidade à cidade de Nínive, pela atitude que eles tiveram naquele momento. O que aconteceu depois é responsabilidade deles. E Jonas, ele teve a oportunidade de aprender a ser misericordioso. Jonas, ele, o profeta do Senhor, servo de Deus, ungido do Senhor, viveu uma experiência fantástica. Deus, ele salvou ele da morte, guardou ele no ventre de um grande peixe, deu uma segunda chance de ele levar a palavra de Deus. E ele finalmente leva a palavra de Deus. O povo se arrepende. Deus perdoa aquele povo. E Jonas fica irado com Deus. Deus, mesmo assim, não desistiu de Jonas. Deus queria ensinar algo a Jonas, como Deus está ensinando nessa manhã. Quantos entendem? Amém.
Deus estava ensinando a Jonas que ele é um Deus de amor, Deus de misericórdia. Ainda no Antigo Testamento, como Deus fez com Israel, guardou no deserto, tirou do Egito, como Deus fez com Davi, quando ele estava em guerras, Deus protegendo a Davi, quando Saul queria matá-lo. Deus estava dando oportunidade a outra cidade, mostrando a Jonas que ele era um Deus de misericórdia. E essa palavra aqui, eu quero deixar nessa manhã. Se Deus nos abençoa, mesmo com os nossos erros, se Deus nos perdoa, mesmo nós errando com Deus, nós erramos com Deus. Por que não vamos perdoar os que erram conosco? Por quê? Guarda essa palavra no seu coração. Lembra dessa palavra. Quando puder, leia que Deus é um Deus de misericórdia. Uma coisa que eu quero repetir novamente nessa manhã pela terceira vez. Misericórdia é quando Deus dá algo que você não merece pelos seus atos. Se Deus tem misericórdia de ti, tem misericórdia dos que erram, dos pecadores. Amém? Eu queria fazer uma oração para terminar. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Peço à igreja que fique de pé.